Com o ex-secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital no Ministério da Economia, o Paulo Webel, que gentilmente nos atende nessa manhã de sábado. Ministro, bom dia, bem-vindo aqui à CNN, obrigada por nos atender mais uma vez. Bom dia, Nicole, um prazer falar com você, com os telespectadores da CNN. Quais são os impactos dessa PEC do estouro nas contas públicas, Webel, da forma como ela foi apresentada, nessa semana pelo governo eleito Lula, mantendo os 4 anos que já estavam sendo discutidos, embora inicialmente o governo eleito estivesse sem esse prazo definido, quisesse que fosse algo sem um prazo definido, definiu então 4 anos, mas isso também tem gerado bastante crítica, né? Nicole, correto. Uma PEC que vai durar 4 anos não pode nem ser chamada de PEC da transição. Ela é uma PEC do governo inteiro, porque você tira durante 4 anos 198 bilhões do teto. E você impede, inclusive, a nova legislatura de debater a alocação desses recursos. E como a gente sabe, gerir é discutir prioridades, alocação de recursos. Então é fundamental que você inclua a nova legislatura nesse debate. Então, qualquer PEC que vai tirar, durante 4 anos, 198 bilhões ou 100 bilhões da discussão da nova legislatura é ruim. Então, na minha opinião, nós deveríamos estar discutindo qual que é o projeto do novo governo, quais são os nomes que vão assumir o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda, que são os 2 órgãos principais no debate da governança orçamentária do novo governo. Esses nomes não estão definidos, o governo não apresentou a sua agenda de trabalho, quais são as reformas que pretende enviar ao Congresso, quais são os marcos regulatórios que pretende aprovar para atrair investimentos. Isso só está sinalizando aumento de gasto. O aumento de gastos sem controle e sem um projeto consistente de governo, nós vamos ter aumento de juros, isso significa redução de investimentos, que significa redução de empregos, e que significa, em última análise, redução de crescimento econômico. E com isso nós temos menos desenvolvimento social. Então essa é a discussão prioritária que o novo governo deveria estar fazendo. Qual que é a agenda de trabalho? E a definição dos nomes do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento são fundamentais para esse debate. Secretário, qual que é a sua expectativa para essa questão da nova âncora fiscal, E até porque eu tenho uma dúvida em relação a isso, no sentido de que a gente tem falado tanto sobre essa questão dos gastos extra-teto, mas à medida que o novo governo fizer uma proposta de uma nova âncora fiscal, esse debate ele não vai precisar sair do zero novamente? Eu acho que o debate sobre uma nova âncora fiscal é legítimo, ele é oportuno. Você pode talvez trocar por talvez um limite da dívida versus o PIB, eu acho algo razoável. Mas o novo governo não está apresentando essa proposta e não está apresentando também um plano de trabalho. Então isso gera muita insegurança. Muitas pessoas e muitas empresas que iam fazer investimentos acabaram segurando esses investimentos. Quem ia trocar de carro resolveu esperar, quem ia trocar de apartamento resolveu esperar, muita gente que ia viajar resolveu esperar para ter as definições do novo governo, porque isso impacta a programação de todas as pessoas, a programação de emprego, a programação de investimentos, inclusive a programação de lazer. Isso vai ter impacto no dólar? Não vai ter impacto no dólar? Então, quanto antes o governo puder escolher nomes bons, que sejam reconhecidos pela capacidade técnica e não pelo alinhamento ideológico, melhor para esse debate. O senhor tem alguma sugestão de nome, alguém que o senhor gostaria de ver à frente desse ministério nesse momento, com esses atuais debates que estão sendo feitos? Acho que o Brasil, na história recente, mostrou 2 perfis, Você tem um perfil mais técnico, que é alinhado com boas práticas internacionais, com economia de mercado, como foi Henrique Meirelles, como foi o próprio Paulo Guedes. E vocês têm nomes mais alinhados a uma pauta ideológica, a uma pauta partidária, como foi Guido Mantega. Acho que todos nós no Brasil esperamos um nome técnico, alinhado às melhores práticas internacionais, reconhecidos pelo mercado como alguém com competência e, acima de tudo, independência para fazer as escolhas. No momento, os nomes que estão sendo sondados no momento, você vê nitidamente essa diferença. Você tem um lado mais ideológico, Fernando Haddad, ligado ao PT historicamente, você tem nomes mais ligados ao mercado, como Pércio Arida e outros nomes. Então, acho importante que o perfil não seja um perfil ideológico, não seja um perfil partidário,
mas sim um perfil técnico com experiência comprovada na área. Eu queria pedir para o senhor fazer uma avaliação, por gentileza, de um assunto que o senhor trabalhou diretamente, né, durante a sua passagem no governo, que é a questão do papel do Estado e também dos processos de privatizações. De maneira geral, como é que o senhor avalia esse atual momento do Brasil nesse quesito? Acho que o Brasil avançou, mas avançou pouco, precisa avançar muito mais. Eu acho que todas as privatizações que foram feitas no Brasil mostraram que deu resultado, aumentou a arrecadação, aumentou a geração de emprego, reduziu corrupção e interferência político-partidária. E isso tem que continuar. Infelizmente, o novo governo, pelas notícias e pelas declarações, pretende parar totalmente os processos de desestatização, sejam as privatizações, concessões e PPPs. Acho um sinal muito ruim, vai na contramão do mundo. Acho que o Brasil deveria se especializar em ser um bom regulador, de dar as regras gerais. Mas o Estado empresário se mostrou sempre muito ruim, isso acaba em corrupção, favorecimento e o uso político-partidário das estatais. Nesse momento, pela sua experiência, quais seriam, né, essas primeiras empresas a entrarem nesse rol da privatização, secretário? Seria, por exemplo, a Petrobras? Sem dúvida, se a Petrobras pudesse ser privatizada, acho que seria uma segurança para todos os brasileiros. Você reduziria a influência política sobre uma área tão estratégica para o país. É um dos exemplos, mas o governo federal tem diversas, centenas, na verdade, de estatais, também de participações em subsidiárias e participações minoritárias. No momento que o governo tirasse isso e usasse esses recursos para fazer investimentos, para pagar suas dívidas e para ter realmente uma gestão mais eficiente, certamente nós iremos beneficiar o cidadão que está lá na ponta, dependendo dos serviços públicos. Nós temos que focar em qualificar os serviços públicos prestados aos cidadãos, principalmente às pessoas de mais baixa renda, que mais dependem do Estado. Então, é questão de prioridade. A prioridade é manter uma empresa estatal para uso político, com verbas de publicidade, com alocação de cargos não técnicos nessas empresas estatais, e aí gerando prejuízo, gerando casos de corrupção e favorecimentos, ou nós deveríamos ter os recursos focados nos cidadãos, nas pessoas principalmente de baixa renda. Eu acredito nesse segundo modelo. O foco do Estado não deveria ser empresário, deveria prover serviços públicos de qualidade para todas as pessoas. E a transição do novo governo, secretário, estuda a divisão, né, do Ministério da Economia em 3 pastas. Primeiro, o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e também o Ministério da Indústria e Comércio. Como que o senhor avalia essa possível mudança? Eu sempre acreditei que no momento que você une as estruturas, você tem ganho de escala, ganhos de eficiência, melhora o norte e dá menos disputas, debates internos. Então, eu sou favorável a manter o Ministério da Economia, mas conhecendo o histórico do PT, de aumentar o número de cargos, de crescer a máquina, de trazer mais gente, eu entendo que esse é um caminho sem volta, isso com certeza deve acontecer. Agora, o importante, já que vai fazer a separação em 3 pastas, pelo menos escolha de nomes técnicos que vão lá para manter as boas práticas, as boas políticas, transparência e não dar margem para novos escândalos de corrupção. Secretário, até aproveitando também essa nossa conversa para repercutir um assunto, uma notícia dessa semana, que é em relação ao resultado, né, do PIB nesse terceiro trimestre do ano, que teve uma alta aí de 0,4% nesse período em comparação com o período anterior. Apesar de ter havido esse aumento, né, do PIB, foi um aumento menor do que o esperado. Como é que o senhor avalia esse resultado? Eu avalio como algo que já estava esperado, porque você já vem num ano de muitas indefinições, a gente tinha também um ano eleitoral, questão da Copa do Mundo, então isso traz muita incerteza. E no momento que você tem incerteza, você tem as pessoas segurando investimentos e até compras. Então é natural que isso aconteça. Neste momento agora, o PIB do último trimestre do ano deve ser ainda mais impactado, porque ainda você tem ainda mais incertezas, ainda mais indefinições. Então você sabe que muitas empresas deixaram de realizar investimentos, deixaram de anunciar planos de expansão em razão dessa incerteza que está agora. Qual o nome que vai assumir o Ministério da Fazenda, qual o nome que vai
vai assumir o Ministério do Planejamento e, acima de tudo, qual é o plano de trabalho do novo governo? Quais são as reformas que o novo governo pretende fazer? Quais são os marcos regulatórios que o novo governo pretende aprovar? Sem essas definições, dificilmente as pessoas vão voltar a investir e acreditar no país. E por essa sua avaliação e por tudo que a gente conversou aqui nessa manhã, secretário, as expectativas, as previsões, então, para o PIB do ano que vem passam também por toda essa definição que ainda deve ser anunciada pelo governo eleito. Sem dúvida. Sem um plano consistente de trabalho, com reformas estruturais importantes, com marcos regulatórios importantes e, acima de tudo, honrando aquilo que já foi aprovado e mantendo as reformas que já foram realizadas, pode ser um sinal muito ruim e pode impactar no PIB do ano que vem. Então, para termos um PIB robusto, consistente, é importante ter continuidade, é importante ter reformas estruturais, como a reforma administrativa, a reforma tributária e os marcos regulatórios que foram aprovados que sejam honrados pelo novo governo. Perfeito. Nós conversamos agora então com Paulo Webel, ex-secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Obrigada, secretário, por mais essa conversa. Um excelente fim de semana para o senhor e até a próxima. Obrigado, Nicole. Um bom final de semana.